Bom dia! Hoje, então, é o nosso 65º Café com Terapia. Uma excelente manhã de quinta-feira para todos nós. Rô Santos, bom dia, querida. Vou virar aqui a logozinho do Café com Terapia, né? E dar um bom dia para todos. E para todas, né? Deixa eu colocar então fixar o conteúdo. Pronto. Prontinho. Procrastinação e os traços de caráter. Hoje então nós vamos falar sobre isso, dando continuidade ao tema de ontem, né, Rô? Você que estava aqui com a gente. Ontem nós falamos sobre a procrastinação. E aí eu pedi para deixar para hoje, então, dar continuidade e, ao que tudo indica, não vou terminar hoje esse assunto. Teremos a procrastinação de número 3, que é amanhã, né? Isso, né, Rô? Você confirma. Muito bom, então. Vamos começar. Traços de... Eu anotei muita coisa, investiguei muita coisa, porque eu sempre prefiro investigar bastante antes de trazer aqui para o café, né? E é claro que eu vou cometer alguns equívocos ou não, e se você que está me ouvindo perceber, pode comentar comigo. É sempre bom a gente estar aprendendo, não é? Então vamos lá. Os traços de caráter, ele é um conceito trazido pelo psicanalista austríaco Wilhelm Reich, ou Reich, não sei muito como é que pronuncia nessa língua, né? Então, e lá na chamada do nosso café hoje, eu convidei dando o seguinte conceito que eu busquei no dicionário, né? Que caráter é o quê? Caráter é um conjunto de características e traços relativos ou relacionados à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral. É a firmeza e coerência de atitudes. Então, antes de dar continuidade, tem que ficar muito claro para a gente que nós não temos um único caráter, porque esse psicanalista ele classificou em 5 e hoje eu acho que eu vou conseguir falar só de 3, tá? E sempre relacionando isso às constelações familiares, ao que o Bert Hellinger trouxe pra gente, né? E que nos ajuda a ter um novo olhar para a nossa vida, que nos ajuda a ter um novo olhar para a sociedade, para as pessoas com quem a gente convive, para os nossos pais e mães e ancestrais. E no momento em que a gente tem esse novo olhar e que a gente consegue acalmar aqui, a vida vai fluindo. Quer dizer que nós vamos conseguir fechar o ciclo dessa vida totalmente bem. Não quer dizer isso, porque o ser humano é um ser muito complexo, né? Então, esse psicanalista, ele traz pra gente 5 tipos, tá? Que são, não se assustem com os nomes, tá? Que são termos científicos. Não, tem alguns deles que ganharam um tom pejorativo de coisa ruim, mas não são nomes científicos que aí tenha a definição para cada um deles. Então nós vamos oscilar entre todos eles, e é claro que sempre algum deles vai ser o predominante na gente, né? Mas não quer dizer que nós só temos esse tipo de caráter. Então ele classificou em esquizoides, em tipos também oral, em tipos de psicopata e também de masoquista e de rígido. Então são esses 5. São nomes que inclusive filmes, né, americanos
tem para deixar esses tipos de caráter de um jeito mais, talvez um pouco mais pesado, né? Como você ouve falar assim, nossa, aquela pessoa é psicopata. Sim, até nós temos um pouco de caráter psicopata. Ou então, nossa, mas aquela pessoa ali é masoquista demais. Aham, nós também temos o caráter masoquista. O esquizoide, sim, nós também temos. E vocês vão ver que, à medida que eu for falando, você vai se identificando com uma coisinha ou outra coisinha. Tá bom? Vamos dar início? Bom dia, professora Irene, que bom te ver aqui. Então, vamos lá, né? Tem duas Irenes, né? Tem a Irene de aulas particulares e a Irene Farias. É a mesma pessoa? Mas ok, então. Dando continuidade. Se cada um de nós podemos oscilar entre esses vários tipos de caráter, vamos começar pelos esquizoides. Os esquizoides... E outra coisa que é importantíssima também, que eu estava deixando de falar, né? Como que isso se relaciona à procrastinação, que foi o tema que nós começamos ontem, né? Por que a gente vai procrastinar muito ou menos? Depende também do caráter, do tipo de caráter que a gente tem. Então vamos lá, começar pelos esquizoides? Olá, espaço terapêutico, Rita de Cássia. Quanto tempo, Rita? Tudo bem? Bom dia. Então vamos lá. Os esquizoides, eu anotei aqui, né, que eles preferem ficar mais isolados, mais sozinhos, com o menor contato possível com o mundo real. Muitas vezes as pessoas com esse caráter de esquizoide vai até participar de uma live dessa, mas invisível. Eu nem sei se tem esse jeito. Ou não vai aparecer aqui essa pessoa, porque ela não quer nem se expor, não. É muito para ela se expor, né? Então, para este tipo de caráter, é uma questão de sobrevivência. O quê? Que é procrastinar a exposição. Então, não peça, não exija, pedir a gente pode até pedir, né? Mas não exija que uma pessoa com esse tipo de caráter, com essa característica de mais sozinhidez, né? Eu gosto de usar esse termo, de mais solidão, não exija que ela vá se expor dando uma palestra. Eu que tive alunos no ensino médio, eu respeitava muito aqueles que no dia de apresentar o trabalho para a turma, chegava para mim assim e falava, prof, eu não consigo. E por mais que eu tentasse convencê-lo ou convencê-la, não conseguia. E eu respeitava. E aí eu pedia, me entrega então. Me entrega, grava para mim. Manda a tua gravação. Só eu vou ouvir. E eu respeitava essa pessoa. Esse adolescente. Ainda mais quando é adolescente, né? Então, a gente conseguir aceitar esse jeito que a pessoa tem. Então, esse psicanalista... ele deu esse nome de esquizoide, trouxe essa nomenclatura, né, para essa característica de pessoas. Então, não se assuste se uma pessoa da sua convivência, se ela é uma pessoa mais sozinha, que quando tem uma reuniãozinha familiar ou uma festinha social e ela prefere não ir, ou se vai, fica mais quietinha no cantinho dela, respeita esse jeitinho dela e entenda quando ela procrastinar uma exposição, um trabalho que ela tenha que se expor, que ela tenha que aparecer em público, ela vai procrastinar, ela vai adiar, ela vai deixar para depois, ou ela vai dar algum jeito de apresentar um atestado médico para não ter que apresentar. É o tipo da pessoa, é o jeito dela de ser. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente tem esse tipo de pessoa com a gente, né? Eu coloquei aqui que o que esse tipo de pessoa mais tem em destaque é a criatividade.
são pessoas normalmente muito criativas, muito criativas. Então, buscar o que é de melhor dessa pessoa, que é a criatividade dela. Isso quer dizer que toda pessoa esquizoide é criativa ou que a criatividade está apenas no caráter do esquizoide? De forma alguma, mas de forma alguma mesmo, né? Mas entender, porque a gente está tratando da procrastinação desde ontem, né? Desde a live anterior. Essa é a live 65, a live anterior é a 64, para quem vai ouvir depois dessa live. Dentro da procrastinação, não exija que essa pessoa que é mais quietinha, que normalmente são pessoas magricelas, são pessoas que são muito mentais. Normalmente, esse tipo de pessoas, se você convive com uma delas, ou se é você essa pessoa, não se chicoteie, porque você não consegue se expor ou fazer uma live como eu faço diariamente. Eu estou em outro tipo de caráter aqui. Mas quer dizer que eu não tenho um pouco desse esquizoide? Não, eu tenho também um pouquinho, mas a minha predominância é em outro. E cada um de nós vai ter a sua predominância. Sabe quando a gente tem a digital? A digital ela é única, né? Ela é de cada pessoa. Os tipos de caráter, nós temos, de acordo com o psicanalista, nós temos vários deles. Então, se dentro do meu, ao invés de chamar essa pessoa com caráter esquizoide de pessoa esquisita, ou, como é que eu coloquei aqui? Esquisita, estranho, diferente, ao invés disso, aproveitar a criatividade dessa pessoa e aproveitar a forma simples que essa pessoa tem e objetiva de explicar tudo que ela quer explicar. Não espere que essa pessoa vá fazer muitos rodeios para explicar uma coisa. Não vai. Ela é clara, simples e objetiva. E normalmente muito inteligente, né? Porque é mais silenciosa. Tá ok? Tranquila até aí, no caráter esquizoide. Então, vamos passar para o outro tipo, para depois eu ler os comentários de vocês, tá bom? Então, um gole da água, porque hoje em Brasília amanheceu muito quente. Eu estava na rua já fazendo comprinhas para o almoço, eram 15 para as 8 da manhã e o sol já estava castigando. Tudo bem, Rua, acontece. Porque a Rô falou aqui que ela mandou uma carinha de risada chorando e ela pediu desculpas, mas às vezes merecia uma carinha assim mesmo. Então vamos para o segundo traço de caráter. De acordo com o psicanalista William Reich, o segundo traço de caráter é o oral, tá? Oral tem a ver com oralidade, tem a ver com estar relacionado à boca, né? E o que é que está relacionado com a boca? É o alimento, não é? É a comida. Se você encontra pessoas que são muito fumantes ou que bebem muito, normalmente são pessoas orais, ou que a característica principal é a característica oral, tá? Normalmente são essas pessoas. E aí eu coloquei aqui nas minhas anotações, então, está escritinho aqui, eu coloquei aqui, a dor existencial da pessoa de característica oral é o abandono. As pessoas orais, elas têm um pavor horrível de serem abandonadas, essas pessoas, e de ficarem sozinhas. E por quê? Porque durante a fase da amamentação, quando elas choravam pedindo alguma coisa e um socorro, e essa mãe, por algum motivo, não podia atendê-la imediatamente, ela então registra lá no seu inconsciente o abandono. Ou também pode acontecer assim, de quando a criança, na fase da amamentação, ela está chorando muito, pedindo algo,
mas ela não sabe dizer o que é, e a mãe acredita que é mamar. E vai lá e dá o leite para ela. E ela continua a chorar, mas não é mamar que ela quer. Às vezes é sono, às vezes é um soninho, às vezes quer dar uma volta. Mas nem sempre a mãe está disponível, ou a cuidadora ou o cuidador está disponível para atender essa necessidade dessa criança. Então, ela registra isso como um abandono, como não querem me amar. A gente só não pode esquecer também de uma coisa que eu já mencionei em outras lives: o momento da gestação. Se nesse momento da gestação, onde desde que o óvulo é fecundado, já existe uma consciência e, de acordo com a constelação familiar, já existe uma lealdade ancestral, nós temos que pegar todos esses dados, né? Por que uma criança ou outra vai considerar essa não disponibilidade tão imediata da mãe ou do seu cuidador ou cuidadora e registrar isso como um abandono, umas mais e outras menos? Por que umas mais e outras menos? Por que umas são mais esquizoides do que orais? Ou mais rígidas? Ou tem os outros dois ali também? Por quê? Porque é esse bebê, naquele momento em que foi fecundado, em que aquela consciência já existia, existe ali uma lealdade ancestral com as dores da ancestralidade. E aí casa com o momento, esses primeiros momentos de vida do bebê. Tá? O que eu coloquei mais aqui? Que essas pessoas orais, elas costumam ser muito, muito, muito emocionais e muito sensíveis. Então, elas têm pavor de imaginar, de acreditar que elas vão ter que passar por uma nova situação, ou de novo por essa situação do abandono, né? Então, ela vai procrastinar qualquer tipo de coisa que faça ela voltar a ter essa sensação do abandono. As pessoas de característica oral, o que acontece com elas? Essas pessoas, elas não são ruins, porque elas são assim, né? Aqui eu coloquei que elas irão intensificar muito todos os sentimentos, né? Mas é alguém muito especial para a gente tratar de comunicação. Você quer alguém para falar em público? Você quer alguém para fazer lives diárias? Procura uma pessoa oral. Entende? Então, assim, dentro de cada uma dessas pessoas, o que a gente precisa fazer? Pegar o que há de melhor que elas têm para nos oferecer, né? Então, não exija, não espere, não exija nada do que a pessoa não tem para te dar. E se você é uma dessas pessoas e está procrastinando determinada coisa, vamos olhar para isso. Quer dizer que você vai curar uma fase dessa? Não quer dizer que vai curar, mas você pode ressignificar a sua característica de caráter, né? Você pode ressignificar, você pode pegar o que há de melhor nessa sua característica e favorecer. Por exemplo, né, procurar um trabalho, se você é mais da característica esquizoide, não procurar um trabalho onde você vai ter que falar em público. E esse não é para você. E para você seria ficar mais na área da administração, mais quietinho ou quietinha lá dentro do escritório, você e o computador, ou você e os números, né? Entende? Respeitar isso, porque senão você vai adiar. Vai adiar e adiar e adiar cada vez mais. Mas não quer dizer que não pode ser tratado. Tudo pode ser tratado. Tudo pode ser ressignificado, né? A gente não tem que dizer assim, se carimbar, né? Eu sou esquizoide, pronto, e não quero ninguém por perto. Não, né? Porque senão, como é que você vai viver nessa vida? Se a vida social exige um mínimo de comunicação entre as pessoas, né? O que é importante, então? O importante é buscar um tratamento. Se te incomodar muito
Mas se não te incomodar tanto, e se você consegue caminhar dentro das suas características, tá tudo certo também. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui na questão da oralidade. Assim, que para as pessoas com a característica oral é uma questão de sobrevivência, não se sentirem abandonados, tá? É muito desconfortável para eles ter que decidir algo sozinho. Essas pessoas precisam de mais pessoas decidindo junto com ela, né? Porque ela é como porque como é essa pessoa oral, ela acessa fácil esse abandono que ela acredita que teve no momento da amamentação, no momento da fase oral, em que a amamentação era predominante, como ela acessa esse tipo de sentimento, ela não quer se sentir abandonada de novo. Então, quando ela vai decidir, por exemplo, em quais serão os lugares dos quadros que ela vai pendurar para enfeitar o quarto do seu filho, vamos dizer assim, que vai nascer. Ela precisa consultar o pai da criança, precisa consultar a mãe, a madrinha, a irmã, porque aí ela sabe que vai ser aprovada. Ela sabe que ela vai ter esse apoio emocional e ela não vai se sentir tão sozinha. Então a pessoa oral, é normal que ela seja assim. Então, ao invés de acusar essa pessoa porque ela procrastina, ela vai procrastinar se ela não se sentir apoiada, ao invés de acusar acusar, né? Eu ia falar xingar, porque xingar é um jeito gaúcho de usar, né? De xingar. Ao invés disso, precisamos o quê? Precisamos acolher essas pessoas e dar um abraço. E, se for o caso, deixar essa pessoa chorar. E isso se você der conta, né? Porque às vezes a pessoa que você conhece tem essa característica tão predominante que aí você, com a sua característica esquizoide, você não vai dar conta. Então, é melhor você nem dar tanta esperança para essa nova amizade de que você vai ser essa pessoa que acolhe, que abraça, que dá o colo, tá? Então, é importante, por isso que é importante, né? A gente saber o que predomina na gente. O que é que predomina? Qual característica dessa predomina mais na gente? Então, é importante a gente saber para poder não se exigir tanto e para poder compreender as pessoas com quem você convive ou que você vai passar a conviver. Vai que é um novo relacionamento afetivo, né? Se é um novo relacionamento afetivo e você ali nos primeiros meses ou nos primeiros dias entende que essa pessoa tem uma característica mais oral e você não tem, bom, às vezes essas pessoas dificilmente se atraem, mas vai que, né? É importante você então entender que você vai dar conta desse relacionamento. Às vezes você não vai dar conta. Ou não, eu vou dar conta sim, eu consigo entender melhor. Eu li a respeito, eu fui atrás, eu investiguei, eu acho que eu vou dar conta sim. Enfim, são essas tantas coisas que a gente precisa estar atentos e atentas no momento de se relacionar. Ou também de entender a característica de um filho ou filha, do teu pai e de tua mãe, dos teus irmãos e irmãs. E lembrar também que cada um de nós estamos emaranhados no nosso sistema familiar. E que aí essas coisas casam tanto, né? Os conhecimentos desse psicanalista, mais os conhecimentos do Hellinger, e de tantos outros, o Freud também, inclusive, esse psicanalista teve um contato muito grande também com o pensamento do Freud. Então, gente, é tanto conhecimento que essas pessoas trouxeram pra gente, que a gente não ir atrás disso para se autoconhecer, para poder então olhar para outra pessoa,
É difícil, né? E tá tudo certo também se a pessoa não consegue, mas vamos então pro o próximo caráter. Esse tem um nome assim que pode assustar, mas nós temos essas características também, tá? Que não posso deixar de esquecer que eu deixei aqui em cor de rosa, que eu já falei, mas eu quero deixar reforçado. A pessoa com a característica de caráter oral é um ótimo comunicador. Ótima pessoa para estar em sala de aula. Ótima pessoa para estar em grupo, fazendo dinâmicas. É uma ótima pessoa para isso, porque ela gosta. Ela tem essa característica, ela gosta, ela precisa disso. Mas nunca coloque uma pessoa oral para fazer um trabalho administrativo sozinha. Ela não vai conseguir. Ela vai procrastinar e, se é um emprego, vai até pedir demissão. Isso já me aconteceu, tá? Eu tenho essa característica muito forte. Uma vez eu trabalhei numa escola aqui em Brasília, menina dos meus olhos aqui, o nome é Associação Pro Educação Vivendo e Aprendendo. E eu estava num momento, não sei o que houve, e aí eu pedi para trabalhar na administração. Eu trabalhei. Gente, eu consegui ficar um semestre apenas, né? Eu não nasci para ficar lidando com papel. Eu nasci para lidar com gente, para falar, para olhar para as pessoas, né? Então eu tenho essa característica muito forte. Bom, então vamos agora para a terceira característica, né? A terceira. Então nós já falamos dos esquizoides, e eu acho que a palavra esquisito até possa vir daí, não sei, vou procurar. Que a gente olha a pessoa, tão silenciosa essa pessoa, nossa, não se relaciona, nossa, que esquisita, né? Então do traço do caráter esquizoide. Da oral, que é o meu, né? o meu predominante. E então chegamos agora no psicopata, tá? O psicopata. O psicopata escreveu uma página inteira, né, das minhas investigações. Bom, psicopata, até vou marcar aqui mais um pouquinho. Qual que é a dor existencial da pessoa com este caráter? Quer dizer que a pessoa que tem um caráter psicopata é uma assassina? Não necessariamente. Não. Que em alguns assassinos tem essa característica, ok. A gente até pode encontrar se a gente for investigar mais. Mas você se encontra com características de psicopatia, não quer dizer que você seja uma pessoa má, do mal, ruim. Não, é uma característica que existe na gente, que existe em você, que existe em mim, que existe em várias pessoas, em que eu vou ler aqui, a gente vai conversar sobre elas, sobre essa característica. É uma característica que não quer dizer que ela é uma pessoa do mal, mas que ela tem. E vou falar de novo, se é uma característica que te incomoda, você acha que atrapalha demais, então vamos tratar e olhar para isso, né? Então vamos lá. Psicopata, a dor existencial deste traço de caráter é a manipulação. Sabe quando a gente inocentemente, né, coloca a nossa criança em exposição, né? A nossa criança, canta a musiquinha pro padrinho que chegou agora, pra vovó, aí todo mundo bate o palmo, olha que lindo, toca o piano, toca o violão, se expõe. Essa criança, ela vai crescendo entendendo que ela vai conseguir o amor e o afeto das outras pessoas se ela der algo em troca. Quer dizer, ela só vai receber as palminhas se ela tocar o pianinho, se ela dançar, se ela, enfim, fizer alguma coisa para receber os aplausos daqueles adultos. Isso é só um exemplo, tá, gente? Eu tô sendo bem resumida aqui, a não ser que a gente se propusesse a fazer um curso e se aprofundar nele, aí seria outra coisa. Mas aqui a nossa live, ela não é de duração longa, né? Então só características simples, talvez superficiais. Então,
A dor existencial, ela é a manipulação. Por quê? Essas pessoas com esse caráter de psicopata, têm pavor de se sentirem manipulados ou usados, ou usadas. São pessoas que estão o tempo inteiro olhando, observando, vão tirar proveito de mim, né? E eu não vou receber nada em troca? Então são pessoas que o tempo inteiro querem estar com a balança para ver se vai valer a pena investir naquela situação, investir naquela outra coisa. Tem mais aqui. No início da sua interação com o mundo, eles percebiam que só eram amados, igual eu já falei, quando faziam algo que as pessoas queriam e se sentiam úteis de alguma forma. Então essas pessoas têm que se sentir úteis. Se elas não se sentirem úteis, não conte com elas, né? Então são pessoas comumente muito observadoras e estratégicas e desconfiadas. Essas pessoas desconfiam das intenções das pessoas. Elas ficam desconfiadas. Qual será a intenção ali dessa pessoa assim, se aproximando de mim, né? E enxergam o mundo em função de troca. Então a relação que ela quer ter com o mundo é troca. Ok, eu, por exemplo, aliás, deixa eu divulgar, eu fui convidada para dar uma entrevista na rádio sábado. Depois eu conto para vocês qual a rádio que é. Uma rádio gaúcha. Se eu tivesse essa característica de psicopata, eu ia ficar assim, o que eu vou ganhar em troca com isso? Ninguém vai me pagar? Se não vai me pagar, o que eu vou ganhar em troca? Né? Então, pessoas com essas características, elas vão estar sempre negociando com o mundo troca. Eu dou, mas o que eu vou ganhar em troca? Eu preciso ganhar algo em troca. Se eu não ganhar algo em troca, tá estranho isso. Eu me sinto desconfortável e eu me sinto desconfiado, uma pessoa desconfiada. Então, como bons negociadores, são pessoas ótimas para trabalhar no comércio, com vendas, porque são ótimas negociadoras, né? Porque elas buscam sair ganhando em todas as trocas que fazem, mas elas precisam manter uma posição de poder em relação àquele, né, que eles com quem está trocando. Essas pessoas precisam colocar as regras. São elas que têm que colocar na hora da brincadeira. Na hora da brincadeira, olha aí, ó, a regra é tal. Se o grupo não aceita a regra, ela sai fora do jogo. Ela não aceita ficar, porque as regras têm que ser dessa pessoa, né? E aí estar num lugar em que sabem que não vão ganhar é um enorme sofrimento para pessoas com características psicopatas, com essa característica de caráter psicopata. De novo, para quem chegou agora, não quer dizer, são nomes científicos, não quer dizer que todas as pessoas com caráter psicopatas são assassinas. Não quer dizer isso, tá? Cabe a você que se interessou e investigar mais. É tão bom a gente aprender, né? Eu adoro. Então essas pessoas, elas querem, é um sofrimento para elas, né? Não estarem regendo as regras. Elas vão procrastinar tudo aquilo que elas sabem que não vai ganhar nada em troca, né? Então, por exemplo, você tem alguém na família que não gosta muito de ajudar nos afazeres domésticos, né? E aí o que é que você precisa então fazer? Mostrar para essa pessoa que, olha, eu vou cozinhar, eu vou fazer toda a comida, você nem precisa vir aqui descascar a cebola, mas você pode limpar a cozinha depois? E mostrar para ela que você fez algo em troca, que você deu para ela algo, né? E deixar essa pessoa se sentir com uma função muito importante
importante, no caso, limpar a cozinha e depois elogiar. Puxa, que bacana. Olha, assim, eu vou querer cozinhar todos os dias, com essa cozinha linda do jeito que você deixou. Então, são coisas que a gente vai aprendendo a administrar ao invés de brigar, ao invés de bater de frente, ao invés de entrar em choque com essas pessoas e com a gente mesma, né? Lembra que eu falei na live de ontem? Parar de se chicotear se você não ficou com vontade de arrumar a casa hoje. Eu preferia domingo, é feriado. Ah, não, vou pra rua, de máscara, protegida, vou com um amigo, vou com os meus filhos, vou mandar de bicicleta. Ah, depois a gente limpa tudo isso. Isso é tão importante pra gente, né? E se a gente sabe que tem um desses caráter, o que fazer para aproveitar melhor do seu caráter? O que fazer para aproveitar melhor, né? Então eu até coloquei aqui embaixo, ó, pagar faturas emocionais, entre aspas, é muito difícil para esse tipo de caráter. Então, é melhor procrastinar. Por que eu tenho que ficar devendo alguma... vamos dizer que eu tenha, né, esse caráter muito forte. E por que eu tenho que ficar devendo para minha mãe, vamos colocar assim, né, a mãe, ou a minha irmã, ou enfim, um relacionamento afetivo, por que eu tenho que ficar devendo algo que eu não vou dar conta de fazer? Aí eu prefiro procrastinar, não encarar de fato, deixar para depois. Só no que eu vou deixando para depois, eu vou sofrendo cada vez mais, né? Tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Sim, coloquei assim que ao invés de acusar essas pessoas de interesseiras e egoístas ou pessoas frias, que tal oferecer algo em troca? É igual aquele exemplo que eu dei de eu cozinho e você lava, né? Não são pessoas ruins, elas vão tentar encontrar um acordo em que todos saiam ganhando. Então, para a pessoa com um caráter psicopata, o melhor é que todo mundo saia ganhando. Né? Essa pessoa, observa que essa pessoa, se é você, se você não quer que todo mundo saia ganhando, olha, tá bom, eu lavo a cozinha, mas você então, qual parte que você vai fazer? Todo mundo tem que sair ganhando. A pessoa com esse caráter não pode sair perdendo. Ela não pode, ela precisa, é um sofrimento para ela sair perdendo em qualquer negociação. Por quê? Porque esse tipo de pessoa precisa da balança. Ela precisa dessa balança. Sejam leais aos acordos. Ah, sim. Uma coisa muito importante para lidar com esse tipo de caráter é a lealdade. Se você combinou uma coisa com essa pessoa, cumpra. Cumpra, porque a lealdade para esse tipo de caráter é fundamental. É fundamental. Tá bom? Bom, como uma boa professora, eu marquei o tempo certinho da minha fala, né? 38, quase 40 minutos de fala. Então a gente deixa para amanhã o tipo de caráter masoquista e o rígido. São bem interessantes também. Tá bom, então? Vou agora ler os comentários. Amei olha, cada coraçãozinho que subia me dava mais ânimo de falar para vocês, né? Bom, né? Quando a gente sabe que as pessoas estão aproveitando o que a gente tem para falar. Então agora eu vou ler os comentários de todos vocês e de todas. E eu estou muito feliz. 12 pessoas, tivemos 12 pessoas ao vivo aqui na nossa live. Que bacana. Se você acha que essa live é importante para alguém, mande um aviãozinho para ela, para essa pessoa. Convide essa pessoa para estar aqui amanhã, todos os dias. Lembrando que amanhã, sexta-feira, é o dia também de tira dúvidas. De coisas suas ou coisas das lives que aconteceram que não bateu muito bem. Tá joia? Tomar um gole da água para então ler os comentários. Vamos lá então. A Rô fala assim: bom dia, lindeza, muito grata pela constelação de ontem, amei, querida. Querida Rô, foi uma enorme satisfação fazer a sua constelação.
estamos aqui, viu? Vamos lá então. Subindo, né? Tem que subir tudo, porque tem tantos comentários aqui. E eu aprendi a não olhar para eles, né? E olhar só depois. Então tem gente linda da FAB, bom dia, professora Irene. A Alessandra está falando aqui para a professora Irene, bom dia. Os bons dias são maravilhosos, né? Então que lindo que vocês estão convidando pessoas. Eu fico muito feliz. Né? Muito feliz as pessoas novatas aqui também, mais feliz ainda. Lembrando que o Café com Terapia é de segunda a sexta, às 8 às 10h30 da manhã, tá? O professor Alexandre traz muito interessante, Carly, bate palminhas. Eu também achei, professor. Por isso que eu trouxe para live. Quando eu acho interessante, eu trago para live, né? Aí a Irene concorda com o professor Alexandre. Eliane fala, excelente reflexão, boa, né? Eu vou me aprofundar mais para trazer para vocês. Bom dia, Margarida. Marina Guzmão, que estava de aniversário ontem, achou muito interessante também. A Irene fala, nossa, professora, que assunto interessante, é muito interessante. O Maurício traz que maravilha de tema. Tu estás fazendo feijão, Carla? Vem e vai ruído da panela de pressão, sim. Não, a panela de pressão já desliguei. Imagina se eu vou sentar aqui com a panela de pressão ligada, mas você captou. Eu desliguei a panela e deixei lá fechadinho para eu olhar depois. Esse barulho é das cigarras. Aqui da janela, que agora eu tô nesse lugar pertinho da janela, que eu não preciso acender. Ó, é cigarra, tá escutando? A Maria 84 aqui, bom dia. Bom dia da paz, preciso ir, bom dia a todos. Parabéns pela live, Carla. Tá ótimo, gratidão, Alexandre. O Maurício coloca aqui TWM, deve ser também, quer ficar bajulando psicopata. Putz, bajulando psicopata. Queria que você explicasse um pouquinho melhor, Maurício. Não entendi, tá? Rô Santos traz perfeito, Carla. Tá ótimo, então. Tá tudo legal. Sim, Maurício fala aqui um pouquinho mais. E aquele que sempre quer ganhar, conheço bem o que seria, ele estaria dentro desse perfil, né, Maurício? Do psicopata, a necessidade de querer sempre ganhar. Vamos lá, lembrando. Normalmente, as pessoas que trazem ou que desenvolvem esse tipo de caráter, normalmente são crianças que foram muito aplaudidas na infância, muito. Sabe assim, existem famílias, pai, mãe, madrinhos, avós, enfim, que veem a necessidade de tudo que a criança faz, tem que elogiar tudo, até o cocô, né? Fez o cocô, fez a pintura, pulou, tudo. Então a criança vai acreditando, ela vai registrando no seu inconsciente de que, bom, esse mundo que eu vim é assim. Eu tenho que fazer sempre algo para receber os aplausos. Se eu não receber os aplausos, então não vai ser um dia bom. E aí, Maurício, essa pessoa cresce com isso. E é sofrimento para ela, porque quando ela não é aplaudida, ela não se sente bem. Ela precisa do aplauso, ela precisa ser homenageada. E todos nós temos um pouquinho de cada traço de caráter desse. Então, querido Maurício, essa pessoa que quer sempre ganhar, quem sabe se você não se aproxima dela e tenta fazer acordos, né, onde vocês dois ou vocês duas pessoas, né, possam ter vantagem, sabe, a balança? Né? É a melhor maneira, se é uma pessoa que você tem que conviver. Se você não tem que conviver e se você não dá conta, se afasta. Coloca no coração e se afasta, né? Existem pessoas que a gente tem que conviver, como filhos,
às vezes irmãos, irmãs, pai, mãe, relacionamento afetivo, né? Mas se não é, você já sabe o tipo da pessoa, deixa ela, né? Maria Cristina. Maria Cristina estava aqui. A Rô fala, já li isso aqui da Rô, né? Também amei a constelação. A Janaína, companheira do Maurício, fala que eu também, Maurício. Agora eu perdi, não entendi o eu também qual foi. Irene agradece. O Maurício dá um ok para Janaína. Jéssica, ok, bom dia. Então tá bom. Parabéns, Marina. Foi ontem o aniversário da Marina. Que maravilha. Depois fala da rádio. Eu quero compartilhar com o meu povo, a Janaína fala. A Janaína, ela assina Buluca. Buluca Borboleta, que é a companheira do Maurício. Tá, ela até mandou uma mensagem aqui agora para mim. Eu vou compartilhar lá no Instagram. É certo que eu vou. Aqui no Instagram é certo que eu vou compartilhar. Eu conto para vocês amanhã. Ela marcou comigo no sábado, às 10 horas da manhã. E eu compartilho amanhã, tá bom? Tá ok, então. E aí, Janaína, tem a ver? Bom, aí aqui é interno, né? A Janaína responde sim. Rô Santos manda um monte de coraçãozinho. Então, amoras e amores, se eu pintar dúvida de hoje para amanhã é dia de tirar dúvidas. E amanhã, então, eu aguardo vocês com esse carinho enorme que eu tenho por todos e todas vocês. Compartilhem essa live e gratidão, gratidão demais. Até amanhã, às 10h30. Clica na minha bio se quiser falar em particular comigo. Tá bom? Sempre tem um lugar para você na minha agenda. Um beijo gigante no coração de todos. Tchau, tchau.